e louvar a Deus pelo nome. Agradecer por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer. Então, nós que servimos a Deus, às vezes, estranhamos a maneira com que as coisas estão funcionando e começamos a cobrar alguma coisa. Mas, na verdade, nós estamos interessando. O mundo não é a nossa parte. Mas, brevemente, Jesus se manifestará nas vidas para buscar a sua igreja. 2 Timóteo, capítulo 4. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregas a palavra e está dentro e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta com toda a benignidade e amor. Porque virá tempo que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, a palavra conjunto é igual como você faz uma afirmativa que depende de muita prova e certeza que está acontecendo. Não é só jurar, é conjurar. Paulo usou a expressão conjunto, pois diante de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Eu quero fazer uma observação com respeito dos vivos e os mortos. Os juízes conseguem julgar apenas o vivo. Se a pessoa matar alguém e suicidar, encerrou a investigação. Ela, o juiz terreno, não tem mais nada a fazer. A polícia não tem mais nada a fazer. Em alguns casos, eles procuram se tem alguém que estava envolvido também no assunto. Mas dificilmente, quando a pessoa suicida, dificilmente tem alguém envolvido. É um assunto de suicídio, é um assunto muito pessoal. Na maior parte das pessoas, quando vai fazer, elas não contam para ninguém que está fazendo. Mas diante de Deus não adianta, porque diz o apóstolo Paulo que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Porque naquele dia vai reunir, numa reunião que vamos ter com Cristo nos ares, vai reunir gente de todas as épocas, vai reunir pessoas desde o início
em Cristo ressuscitarão primeiro e os que for vivos serão transformados. Isto no arrebatamento da igreja. Mas aqui não está falando do arrebatamento da igreja. Não está falando da segunda vinda de Cristo. Está falando da terceira vinda de Cristo. Porque primeiro Jesus veio, morreu, foi humilhado, ressuscitou ao terceiro dia. Segundo, ele virá para buscar a sua igreja. Uns subirão e outros ficarão para a grande tribulação. Tendo ainda uma chance de ser salvo, mas praticamente quase impossível, porque se a gente não está passando aguentando as provações de hoje, imagina naqueles dias que todo canto que você estiver vai ter um olho de alguém do governo universal te vigiando e tentando denigrir você. Então, isso durante a grande tribulação. Mas na vida, quando Jesus veio julgar os vivos e os mortos, não está falando do arrebatamento da igreja. Está falando de quando Jesus vier, que nós, os salvos, vamos estar junto com Ele, para julgar também aqueles que não aceitaram Jesus. A palavra de Deus diz: não sabeis que vamos julgar até os anjos. Então há anjos que estão na medida das trevas, condenados, mas aguardando o grande julgamento final, onde vamos estar presentes para ajudar nesse julgamento. E a palavra diz que ele vai julgar os vivos e mortos na sua vida. Porque ali vai ter pessoas que vão ressuscitar para castigo eterno, e outros vão estar vivos para ser lançados no castigo eterno. É uma palavra dura, mas que tem que ser dita, irmãos. É uma palavra difícil de ouvir, mas que tem que ser falada. Porque os mortos vão ressuscitar. No arrebatamento da igreja vão ressuscitar os salvos. Depois, os mortos vão ressuscitar no grande julgamento do trono branco. Os mortos vão ressuscitar para a condenação. Então, de todo jeito, não escapa do juízo de Deus, não. O que eu quero dizer com isso é que não adianta brincar com Deus e pensar assim: vai passar batida, eu morri e acabou. Não acabou. Aí que a situação ficou mais difícil. Quando está vivo, pode arrepender. E depois que morreu, não tem mais arrependimento. Então, a sentença já foi marcada. Então, quem aceita Jesus, conserva a sua vida, prepara e anda com Jesus, é agora, é a oportunidade agora. Porque depois não tem outra saída. Não tem esse negócio de rezar uma missa e aquela pessoa ser perdoada lá. Não. É aqui agora. É na vida, é em vida. É que nós anunciamos a palavra e obedecemos a palavra. Então o apóstolo Paulo diz que ele na sua vida e no seu reino, porque é no reino de Cristo, quando nós estaremos juntamente, sentados juntamente com ele. E o grande treinador vai julgar aqueles que não obedeceram a palavra. A Paulo diz assim, então: que pregue as palavras. Ele falou conjuro, falou essas palavras, depois que prega a palavra. Está tempo e fora de tempo. Redarguas, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina. Pregar a palavra. Há tempo ou fora de tempo? Redarguas, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina. Com paciência, não ganha, é ser paciente. Porém, com doutrina, ensinamento, falando a verdade. A palavra de Deus diz: fala a verdade com o seu companheiro, porque confia em ti. E às vezes, nós temos dificuldade porque a palavra de Deus diz: seja o Deus verdadeiro e todo homem é mentira. Ou seja, todo homem é mentiroso. E ainda que nós tentamos de alguma maneira, nós ainda usamos às vezes, ou fraquejamos e falamos alguma mentira. Como pastor, quando nós passamos uma informação que a gente nos passou, nós nunca sabemos que estamos falando a verdade. Nós não averiguamos a situação e falamos para frente o que aconteceu. Mas Deus condena, não é isso aí. Deus condena é a prática. Diz a palavra de Deus que
é pecado. Somos faltosos? Somos. Podemos falhar, mas não seguir na prática. Pecado na vida do crente deve ser um acidente. É um acidente. E Deus entende que foi um acidente. Agora, se entrar na prática do pecado, aí é tomado muito mais, né? Quanto mais. Aqueles que praticam mais e mais e mais. Mas a palavra de Deus diz, porque virá um tempo. Olha o que diz a palavra. Virá um tempo que não sofrerão, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que é sofrer a sã doutrina? Aturar, aceitar. Virá tempo que não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, esse tempo chegou. Tempo que não sofrerão, ou seja, não aceitarão a sã doutrina. Mas amontou doutores conforme as suas próprias concupiscências, porque o ouvido, você comichão no ouvido para ouvir. E a comichão incita a pessoa a ouvir a mentira, mais do que a verdade. Quem está pregando a verdade sofre muito, porque dificilmente ele vai ter uma multidão. Mas quem estiver falando a mentira tem uma facilidade. As pessoas têm muita facilidade de acreditar. A verdade sempre é verdade. E a palavra diz que amontoarão todos conforme as suas próprias concupiscências. O que é amontoar todos conforme as suas próprias concupiscências? Conforme os seus próprios pecados. Pessoa que facilita o que ele quer. Pessoa que fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Tudo bem, irmãos, não tem problema não. Não tem perigo. Não tem perigo, não tem problema, não tem importância. Conta-se a história de um homem que criava um papagaio desde filhotinho. E o homem era bem machista, né? Então qualquer coisa que falava, não tem problema, não tem perigo, não tem problema, não tem importância. E ele passou isso para o papagaio aprendeu isso. Aí quando foi um dia, eles esqueceram e o papagaio ficou do lado de fora. E quando foi tarde da noite, o papagaio começou a gritar. Não tem problema, não tem perigo, não tem problema, não tem importância. Não tem perigo, não tem problema, não tem importância. Como ficou escutando, né? O papagaio ficou lá fora e está reclamando que está lá fora. Foi lá, quando ele chegou lá, o coruja tinha pegado ele de derrubar dentro do varal e jogado no chão. Ele era muito grande, a coruja era quase desse tamanho, não conseguia levar ele. Aí estava comendo os filhos dele. Aí ele foi ver que ele já tinha comido as 2 horas, estava praticamente repartido o corpo. Né? Ele já tinha comido as 2 asas. E comendo as 2 asas, ele dizendo, não tem perigo, não tem problema, não tem avanço. Mas ele tinha comido. Nós estamos numa época de crentes, muitos, e tudo que para eles não tem problema. Não tem perigo, não tem problema, não tem importância. Só que a asa da santificação, a asa da humilhação, a asa dos bons costumes, estão indo embora. Agora, como é que vai conviver? Como é que vai? Conheci um pastor que dizia assim, como vai voar? Quando Jesus manifestar, se pertence à asa da humilhação, à asa da humildade. E é isso, Jesus disse que humildade será exaltado. Então, meus irmãos, a palavra diz que eles amontoarão sobre todos conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Vocês sabem muito bem disso, que nós estamos cheios de ministérios que estão ensinando, viu? Nós estamos cheios de ministérios que estão ensinando fábulas. Ministérios ensinando fábulas, ensinando mentira, ensinando coisas que não tem base bíblica. E quando a gente prega a palavra, fala, pastor Ruth, fala palavra tão dura, a Bíblia não é assim, não é assim, não. É a palavra. Jesus não recebeu de falar muito quando ele falou isso. E nós não podemos dizer a palavra, desviarão os ouvidos da
Ser sóbrio é não estar embriagado por falta de costumes e ensinamentos. Ser sóbrio em tudo, não é só a carne, não, é na vigilância. Em tudo ser sóbrio. E depois falou que um pastor que prega a verdade para todas as coisas sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. No lugar de questão de guerreiros, fazendo parte do exército. O exército de Cristo. E nós estamos na guerra. E na guerra, não tem coisa, não tem momento bom. Na guerra não tem coisa. Quando o comandante fala, recuar, aí vai para lá, muda as armas, esse vai descansar, e o resto do problema fala. Vamos treinar mais um pouco aqui, porque o exército vai mais vencer nós. Então vamos treinar mais um pouco. Hoje é diferente, né? Hoje, até armas, né? Mas ainda é do mesmo jeito. A guerra que nós guerreamos não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a potestade do mal nos lugares celestiais. Se eu disser para vocês que a potestade do mal nos lugares celestiais está falando dentro da igreja, dentro dos ministérios, dentro das igrejas, não tem lugar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal nos lugares celestiais. O lugar celestial é a igreja. Aqui na terra, o lugar celestial é a igreja. Jacó, quando ele viu, olha subindo e descendo, ele disse: "Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu." Então, o lugar celestial que nós temos aqui na terra é a igreja. É o lugar que nós buscamos a Deus. Deus não habita em templo feito por mão humana, mas habita em nós. Ele está aqui. Onde estiver dois ou três, é o meu nome, eu estou no meio.